Olá, queridos. Nós vamos falar de um texto, fazer uma reflexão, um texto da Palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O tema que eu queria trazer à tona para a gente aqui meditar é sobre a afirmação de Paulo de que nós somos mais que vencedores. Quando eu reflito nesta mensagem de Paulo, num contexto em que ele estava sendo perseguido, a igreja estava sendo perseguida, muitos dos cristãos eram levados ao Coliseu, muitas pessoas tinham seus bens confiscados, não havia liberdade religiosa. Nessa circunstância, Paulo diz: somos mais que vencedores. Não usa nenhum critério econômico financeiro para dizer isso, nem mesmo circunstancial, porque as circunstâncias que os cristãos estavam vivendo era bastante desfavorável. Mesmo assim, Paulo tinha esta convicção de que os cristãos são mais que vencedores. E Paulo, ele vai dizer por que ele acredita nisso. Não é por causa de uma circunstância favorável. Não é porque o Estado romano, pelo contrário, o Estado romano estava totalmente contra o movimento cristão. Essa afirmação de Paulo, de que nós somos mais que vencedores, se fundamentam em algumas perguntas retóricas que ele faz no texto. Eu li apenas um versículo, mas eu vou fazer uma referência a todo o texto e nós vamos saber em que se fundamenta a convicção de Paulo de que nós somos mais do que vencedores. Em primeiro lugar, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a primeira base da afirmação de que nós somos mais que vencedores é o fato de Paulo acreditar de que se Deus está do nosso lado, não podemos temer ninguém. No final das contas, essa pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós, está baseada no fato de que Deus é maior do que tudo e todos. Maior do que os governantes, maior do que as autoridades, maior do que a circunstância. E nós temos que crer nisso. Digo mais, Deus não pode nem ser considerado adversário, ou o diabo não pode ser considerado adversário de Deus. Quando a Bíblia fala de uma luta ou de uma batalha espiritual no céu, em Apocalipse 12, fala que a mulher está diante do dragão, o dragão se posta diante da mulher para destruir o menino. E o menino, sabemos, simbolicamente, é uma referência a Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala dessa batalha espiritual, não diz que Deus está lutando contra o diabo, porque Deus não está no mesmo nível hierárquico do que o diabo. Pelo contrário, o texto diz que Miguel ele está em batalha contra o diabo. Isso por uma simples razão: Deus é infinitamente superior ao próprio inimigo. Ele não está no mesmo nível de atuação do inimigo. A Bíblia diz: maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Sendo assim, não podemos falar que o diabo é adversário de Deus, porque ele é nosso adversário. Mas a Bíblia não diz que ele é adversário de Deus. A Bíblia diz que no céu há uma batalha entre Miguel e o diabo. Isso mostra que a Bíblia afirma que o anticristo será derrotado apenas com um sopro da boca de Cristo. Isso mostrando o quão Deus é infinitamente superior. A base também da afirmação de Paulo de que nós somos mais que vencedores está na segunda pergunta retórica. Ele diz assim: se Deus nos deu o seu Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, pense o que você está pedindo a Deus. Tudo que você pediu a Deus é infinitamente inferior ao que ele já te deu, que é Jesus Cristo. Paulo está dizendo simplesmente o seguinte: se Deus foi capaz de nos dar o presente maior, os presentes menores, ou os pedidos menores,
são infinitamente mais fácil para Deus nos conceder. Por isso a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. A terceira pergunta retórica na qual Paulo se baseia a convicção de que nós somos mais que vencedores está na pergunta: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso poderíamos dizer que Jesus é o nosso advogado, e todas as vezes que o diabo, que tem uma das funções é acusar os irmãos, essa acusação não se sustenta pelo fato de Jesus ter morrido por nós. É essa afirmação de Paulo, quando ele diz: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Todas as vezes que o diabo tenta sustentar uma acusação do nosso passado, ela não tem fundamento, porque Jesus dirá: eu morri por ele. Jesus morreu por nós. Então não tem sentido a acusação do diabo, porque Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Essa é uma das razões que Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa acusação do diabo não vale de nada. E ainda podemos dizer que Paulo ele sustenta a afirmação de que nós somos mais que vencedores, ele sustenta em cima do amor de Deus. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus? E ele vai dizer que nenhuma barreira é suficiente para impedir esse amor. Ele vai dizer que não podemos ser separados do amor, nem a vida, nem a morte pode nos separar desse amor de Deus. Ele vai dizer também que nem os poderes, são os poderes constituídos, os poderes políticos. Podemos citar como exemplo Herodes, que perseguiu a igreja, ou o próprio apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja e acabou se convertendo, Faraó lá no Antigo Testamento. Nenhum desses poderes pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a circunstância, porque Paulo está dizendo: nem a fome, nem a espada, nem o perigo. E ele vai além e diz que nem principados e nem potestades, nem mesmo as forças espirituais podem nos separar do amor de Deus. E ele vai finalizar dizendo que nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus. Então, somos mais que vencedores. Primeiro, porque Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores, porque Deus nos deu o maior presente. E qualquer presente comparado, ou qualquer pedido comparado com Jesus, é infinitamente inferior. Somos mais que vencedores, porque ninguém, nem nada, pode nos acusar diante de Deus, uma vez que Jesus nos justifica. E por fim, somos mais que vencedores, porque o amor de Deus não pode ser detido por nenhuma barreira, seja ela temporal, seja espiritual, seja política, seja econômica, seja circunstancial. Deus nos ama e nada pode impedir esse amor. Amém.